Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos permaneceram reunidos em Jerusalém, esperando pela promessa que havia sido anunciada antes da subida aos céus. Dias se passaram em silêncio e oração, enquanto o medo ainda pairava sobre a cidade. Mas naquela manhã, algo sobrenatural estava prestes a acontecer e ninguém imaginava que o próprio céu invadiria aquele lugar. Enquanto Jerusalém despertava para mais um dia comum, um vento poderoso começou a atravessar as ruas da cidade, vindo de uma direção impossível de explicar. O som cresceu rapidamente, como uma tempestade invisível descendo dos céus, fazendo portas tremerem e pessoas olharem assustadas para o horizonte, sem entender o que estava acontecendo. Então, o som invadiu a casa onde os discípulos estavam reunidos, enchendo todo o ambiente com uma força impossível de conter. O vento parecia atravessar as paredes, enquanto a atmosfera mudava completamente ao redor deles. O medo desapareceu dos olhos daqueles homens simples e algo começou a transformar cada um deles por dentro. Foi então que pequenas chamas apareceram sobre as cabeças dos discípulos, como fogo vindo diretamente dos céus. Mas aquele fogo não destruía nada. Ele iluminava, fortalecia e enchia cada coração com coragem, poder e uma paz sobrenatural que jamais haviam sentido antes. Então, algo ainda mais impressionante aconteceu. Homens simples da Galileia começaram a falar em línguas que jamais haviam aprendido, anunciando as maravilhas de Deus para pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A multidão ficou paralisada, tentando entender como aquilo era possível diante de seus próprios olhos. Alguns ficaram maravilhados, mas outros começaram a zombar, dizendo que os discípulos haviam perdido o controle. Porém, naquele instante, Pedro deu um passo à frente diante da multidão e começou a anunciar que antigas profecias estavam finalmente se cumprindo diante daquela geração. As palavras de Pedro atravessaram a cidade como fogo. Ele falou sobre Jesus, sobre sua morte, sua ressurreição e sobre a promessa divina que agora estava sendo derramada sobre toda a humanidade. O medo desapareceu dos discípulos e uma coragem sobrenatural tomou conta daquele lugar. Muitos começaram a chorar ao perceber que estavam testemunhando algo prometido havia gerações. Naquele mesmo dia, milhares decidiram mudar suas vidas e seguir o caminho anunciado pelos discípulos. Jerusalém inteira parecia diferente depois daquele acontecimento sobrenatural. O fogo que desceu naquele dia não destruiu cidades nem exércitos. Ele transformou corações e deu início a um movimento que atravessaria séculos, levando esperança a povos de todas as nações. O Pentecostes se tornaria lembrado como o momento em que uma promessa divina finalmente tocou a terra. E assim, o dia de Pentecostes entrou para a história como a manhã em que homens comuns foram transformados por algo vindo diretamente dos céus. O vento passou, o fogo desapareceu, mas a esperança e a coragem que nasceram naquele lugar continuariam mudando o mundo para sempre. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.